classificação dos epitélios e agora a gente vai ver os epitélios que são chamados de epitélios especiais, começando então pelo epitélio chamado de pseudoestratificado, com cílios, portanto ciliado e com células caliciformes. Esse epitélio ele é comum no trato respiratório, tá certo? Então a gente tem aqui um epitélio que é chamado de pseudoestratificado. Como a gente já tinha mencionado, ele é chamado de pseudoestratificado porque logo como a gente olha aqui, vamos ver nessa imagem aqui em azul maior, a gente tem núcleos em diferentes alturas. Porém, nesse tecido epitelial de revestimento, todas as células é uma camada de células só, que tem núcleos em diferentes alturas. Todas as células elas estão apoiadas na membrana basal. Portanto, ele é um falso estratificado. E ele possui, na sua superfície apical, especializações de membrana que são visíveis na microscopia óptica, que são os cílios, que têm movimento unidirecional, fazem batimento ciliar, responsável então por empurrar substâncias na superfície apical. E tem células caliciformes, assim como a gente viu no tecido anterior, na videoaula anterior, que era o simples colunar lá das células absortivas. Aqui também tem essas células caliciformes produtoras de muco. O muco, junto com os cílios, ajudam a empurrar e a reter as impurezas, fazendo um batimento ciliar no sentido para o meio externo, para empurrar essas impurezas para o meio externo. Nessa outra imagem aqui, a gente tem aqui então os cílios, as células do tecido e aqui 3 células caliciformes marcadas pelo Czinho. Aqui dá até para ver o núcleo dela aqui embaixo, No desenho esquemático, a gente consegue compreender o quê? Que todas as células estão apoiadas na membrana basal e aqui embaixo o tecido conjuntivo, certo? E marcadinhas em azul, células caliciformes. Um outro tecido que é pseudoestratificado, ele tem um outro tipo de especialização de membrana na superfície, ele é comum no epidídimo. São os estereocílios, que também são visíveis aqui, na microscopia óptica. Então, ele também tem células em diferentes núcleos em diferentes alturas, mas todas as células estão apoiadas na membrana basal, com estereocílios aqui indicados pelas setas na superfície, sendo considerado, portanto, também um epitélio especial, na categoria dos especiais. Outro na categoria dos especiais é o chamado de urotélio. Esse urotélio, que é chamado de epitélio de revestimento de transição ou transicional, ele possui as células chamadas de células em raquete e células que são chamadas de células basais, como a gente está vendo nesse desenho esquemático aqui, Então, a gente tem as clarinhas, células basais, e as mais escuras, as células em raquete. Essas células em raquete, elas têm capacidade de fazer o quê? Elas alteram, assim como as basais também, né? Elas alteram sua morfologia conforme o estado fisiológico do órgão. Isso porque esses órgãos, como a uretra, o ureter e a bexiga urinária, eles vão sofrer alterações morfológicas em relação nos canais, estar passando a urina e na bexiga em termos de armazenamento da urina. Então, vejam só, são esses os dois estados fisiológicos. Na bexiga vazia, não existe pressão da urina sobre esse tecido. Então, o urotélio, ele vai ficar com a bexiga vazia, ele vai ficar relaxado, certo? Então, as células ficam altas, como a gente está vendo nessa imagem aqui, As células ficam com o citoplasma bastante distendido aqui, certo? Sobra citoplasma na célula. A gente observa as células com bastante citoplasma e a altura do epitélio de revestimento, ele fica bem alto. Já quando a bexiga está cheia, existe pressão da urina sobre esse epitélio de revestimento, o que vai fazer com que esse epitélio fique distendido. Então, ele vai ficar o quê? Ele vai abaixar. A altura do epitélio como um todo diminui e as células vão ficar achatadas, essas células em raquete. Elas possuem placas proteicas na sua superfície e regiões que são chamadas de interplacas.
Essas regiões interplacas, essas regiões, elas são ligadas a filamentos do citoesqueleto que permitem essa movimentação e essa alteração de morfologia dessas células. São essas regiões aqui, ó. Então, existem placas proteicas ligadas a filamentos do citoesqueleto e permitem essa alteração morfológica das células, chamadas de células em raquete, certo? Aqui a mesma coisa, uma bexiga cheia e uma bexiga vazia. A alteração aqui, bexiga vazia, bexiga cheia. O que acontece então com essas placas? E essas placas acumuladas aqui na microscopia eletrônica de transmissão, certo? Aqui novamente o urotélio, a bexiga distendida e a bexiga relaxada, certo? Aqui a gente tem as mesmas imagens aqui em cima e aqui embaixo. A diferença é que aqui embaixo as células da região mais apical, as células em raquete, elas estão marcadas, para a gente observar a alteração da morfologia, elas estão marcadas no computador por um programinha e que a gente marca as células da região mais superficial para a gente ver a alteração morfológica. Então vejam aqui, ó, na bexiga vazia, como que as células ficam, e na bexiga cheia, a alteração morfológica que as células sofrem, certo? Para a gente observar essa característica. Aqui a mesma coisa, aqui na bexiga vazia, a altura então do urotélio, aqui a mesma imagem, mostrando então a morfologia dessas células, das células em raquete da região mais apical, tá? Mostrando que são células que ficam células gordinhas, tá? Elas ficam bem recheadinhas, enquanto a bexiga está vazia. Agora os epitélios estratificados. Aqui a gente tem um epitélio estratificado cilíndrico, ele é comum em ductos. Então vejam só, a gente tem aqui, ó, desenhadinho em azul, mostrando as duas camadas. Então a camada mais basal, ela é uma camada cúbica, enquanto que a camada mais apical, que é o que dá mais externa, né, que é a camada que dá o nome ao tecido, ela tem uma morfologia cilíndrica. Então a gente usa o quê? A morfologia da camada mais externa. Ele é um estratificado cilíndrico. Aqui é um tecido epitelial de revestimento estratificado, que é estratificado pavimentoso. Então aqui a gente tem, ó, várias camadas de células, porém o que acontece? As camadas mais externas, tanto aqui quanto aqui no desenho esquemático, mais externo é o quê? É pavimentoso. Então ele recebe o nome de estratificado pavimentoso, que é o que a setinha está apontando. Aqui, novamente, um estratificado pavimentando. A setinha está apontando aqui uma célula que descama. Os epitélios estratificados pavimentosos, eles são epitélios que descamam de forma continuada. As células das camadas basais, aqui embaixo, desses epitélios, eles são consideradas como camadas germinativas, têm uma intensa capacidade de fazer mitoses sucessivas para ir repondo as células das camadas mais superficiais, já que esse epitélio é um epitélio que tem uma tendência a descamar de forma continuada. Então, aqui, estratificado pavimentoso. E essa imagem também ela está duplicada. E por que ela está duplicada? Aqui estratificado também pavimentoso, mostrando aqui a camada mais externa, que é a camada que vai descamar. E aqui, colorido no computador, a gente tem o quê? As células das diferentes camadas marcadas no computador para mostrar o quê, gente? Que existe uma variabilidade bastante grande da morfologia das células ao longo das camadas. Então, o que a gente vai considerar? A morfologia das camadas mais externas para dar nome ao tecido. Então, aqui, ó, a camada mais externa é pavimentosa. Então, ele recebe o nome de estratificado pavimentoso, apesar de ter uma grande variabilidade morfológica ao longo de todas as suas camadas. Novamente, estratificado pavimentoso. Aqui também foi desenhado no computador, só para mostrar a vista de cima desse epitélio de revestimento. Então, aqui, ó,
as camadas mais externas bem achatadas e a camada germinativa com capacidade de fazer mitoses sucessivas. Esses epitélios estratificados, pavimentosos, eles podem apresentar queratina na sua superfície, e essa espessura da queratina faz com que eles possam receber nomes diferentes. Então, aqui mostrando um estratificado pavimentoso não queratinizado, com células descamando, e desse outro lado, que seria essa metade do desenho, e desse outro lado, com essa camada externa aqui, que seria a camada de queratina. Então, aqui, ó, o epitélio de revestimento estratificado pavimentoso, queratinizado, com camada de queratina na superfície mais externa. Eles podem apresentar uma camada de queratina mais delgada, mais delicada. Quando essa camada é mais delicada, que aqui, ó, onde a gente está vendo essa camada mais delicada de queratina, que seria uma pele fina, por exemplo, eles recebem o nome de estratificado, pavimentoso, levemente queratinizado. Quando ele tem uma camada mais espessa, ele pode ser chamado, inclusive, de altamente queratinizado, tá certo? Que seria esse, por exemplo, tá, apesar de não estar colocado aqui escrito, mas ele seria um altamente queratinizado, aqui marcado no computador em azul, só para mostrar a camada de queratina.